Salmos, capítulo 1. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou ainda, fala: me espera aí. Todo mundo já achou? Não? Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha ao vento, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade de nós nos colocarmos diante da Tua presença. Clamamos para que o Senhor tenha liberdade, Pai, agora, nesse momento, para ministrar o nosso coração, Senhor. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar a nós nessa noite, Senhor. Te damos liberdade para falar profundamente ao nosso coração. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar aí no seu lugar. Quem já leu esse Salmo 1 aí alguma vez na sua vida? Já leu, né? É um salmo bem famoso, principalmente a primeira parte, né, que diz: como é feliz aquele que, depende da versão, né, aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? É um texto muito, né, bastante conhecido, e eu estava hoje, né, refletindo sobre a palavra, e o irmão da mídia, né, que eu não vou falar o nome, para não expor, né, me perguntou qual é o tema da ministração. Aí eu falei assim, não, eu fiquei pensando, né, que tema que eu vou dar para essa ministração, que tema eu vou colocar, e aí eu resolvi colocar um tema daqueles bem coach assim. E o tema da ministração é os segredos da felicidade. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você sabe o segredo da felicidade? Se você não sabe, arrasta para cima aí que você vai descobrir agora, né? Alguns segredos da felicidade, né? O texto ele já começa revelando o segredo, né? Mas antes disso eu queria perguntar para você: o que é felicidade para você? Participa aí, gente, não me deixe falando sozinho não. O que é felicidade? Alguém? Algum voluntário? Ser feliz? Também, né? Mas o que é ser feliz? O que é ter felicidade? Ser alguém feliz. Oi? Servir a Deus. O que mais? Fazer o que gosta. Beleza. O que mais? Plenitude. Ser uma pessoa plena, né? O que mais? Ser livre gera felicidade, né? O que mais? Mais ninguém? Bem-estar permanente da alma. Eita, isso aí foi profundo, hein? E aí tem aquele ditado que diz assim: dinheiro não compra a felicidade. Você acha que dinheiro compra a felicidade, sim ou não? Não? Sim ou não? Para você. Por exemplo, o sonho de uma pessoa é ter uma casa própria, e se ela tiver a casa própria dela, ela vai ser feliz. O dinheiro pode comprar a casa própria? Então o dinheiro pode comprar a felicidade?
Nem que sim, nem que não, né? Muito pelo contrário, né? Entendeu? Não. Mas a felicidade, né? Como vocês colocaram, é algo muito complexo, né? É algo que tem vários significados. Aquilo que pode me deixar, pode ser a felicidade para mim, pode não ser a felicidade para você, né? Mas nós temos um consenso que a felicidade, né, como a Quitéria falou, é estar com Deus, né? E como o pastor falou, é um bem-estar da alma, né? Então a felicidade, ela não está diretamente ligada com coisas materiais, né? Não está diretamente ligada com bens materiais, embora as conquistas materiais possam nos levar num caminho mais fácil, digamos assim, para a felicidade, né? Quando nós conquistamos coisas, nós vamos adquirindo esse bem-estar da alma, né? Mas o texto de Salmo, capítulo 1, nos revela alguns segredos de alguém que é feliz, os segredos da felicidade. E o primeiro deles está bem aí no versículo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O primeiro segredo para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa que desfruta a felicidade, é não seguir o conselho dos ímpios. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não siga o conselho dos ímpios. Mas o que seria isso? O que é seguir o conselho dos ímpios? Nós temos aqui hoje jovens, né? Grande parte de jovens, a maioria... Não, mas tem os jovens casados, tem os jovens que já são pais, tem os jovens que já são avós, né? Alguns jovens aí. Mas a maioria aqui tem menos de 25 anos, não tem? Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão. Aí. O jovem, né, principalmente, eu vou falar dos adolescentes, viu? Os adolescentes, nossa, o adolescente hoje em dia, o adolescente do mundo, né? Vocês não, que vocês são de Jesus, amém? Mas você lembra da sua época de adolescente? Lembra um pouco da sua época de adolescente aí? Nossa, adolescente é um ser de Deus, né, sim ou não? Nossa, Deus, né? Eu contei uma vez, né, que quando eu morava lá em Uberlândia, eu morava num condomínio assim, que tinha vários apartamentos, então tinha várias pessoas. E aí eu contei que um dia à noite eu desci para conversar com os meus amigos, aí chegou um grupinho de adolescente. Aí eles começaram a conversar, não sei o quê, e era cada papo, gente, que eu falava assim, não, meu Deus do céu, esses adolescentes, meu Deus. Mas eu também já fui adolescente, você também já foi adolescente, né? E a adolescência, a juventude é uma fase que nós precisamos de muitos conselhos. Sim ou não? Você precisa de alguém para te aconselhar. Você precisa de alguém para te dar um conselho, te dar uma instrução. Porque senão você vai fazendo o que dá na telha e depois você vai colher os frutos disso. Sim ou não? A gente vê muitas pessoas que caem na desgraça porque não buscaram conselhos, né? Simplesmente foram fazendo o que dava na telha, o que tinham vontade de fazer, e depois colheram as consequências de não buscar conselhos. Nós sabemos que ter conselheiros é importante na nossa caminhada. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver lá Salomão falando o tempo inteiro, olha, busquem conselhos, peça ajuda a alguém, né? Busquem pessoas sábias, né? Peça a opinião de pessoas sábias, quer ver? Abra lá em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versículo 6. É uma dessas vezes aqui em que Salomão fala a importância de ter conselheiros. Provérbios capítulo 24, versículo 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão de conselheiros. Ou seja, a vitória quando nós buscamos várias opiniões, quando nós buscamos conselhos, quando nós temos a humildade de dizer
que nós não sabemos aquela questão e pedimos a opinião, né, de alguém da nossa confiança, um líder, nossos pais, nossos pastores, né? Essas pessoas estão na nossa vida para serem nossos conselheiros, né? Eu falo por mim, né, todas as decisões críticas da minha vida que eu já tomei, né, da minha longa vida, né? Não é tão longa assim, né? Mas também não é tão curta, né? Já estou quase 30 anos aí. Falta uns aninhos ainda, mas já estou quase 30 anos. Todas as decisões críticas eu sempre apresentei para os meus pais, para os meus pastores, falando, eu tenho essa decisão para tomar, o que você me aconselha? Claro que a decisão final é minha, né? A decisão final é sua. Mas existe algo de Deus em receber conselhos, em buscar conselhos, né? Em buscar opiniões de pessoas mais sábias. Mas há uma armadilha em escutar conselho de pessoas ímpias, né? Você deve escolher bem as pessoas que você busca conselhos. Você deve escolher bem as pessoas em que você conta as suas situações, em que você expõe a sua vida, né? Porque o texto diz que aquele que busca, né, aquele que não segue o conselho dos ímpios é feliz. Porque uma pessoa ímpia não é alguém que teme ao Senhor. E alguém que não teme ao Senhor não está indo para o mesmo lugar que você. Diga para quem está do seu lado. Quem não serve a Deus não está indo para o mesmo lugar que você. Então é a mesma coisa de você ir para uma rodovia e pedir uma carona. Você precisa, por exemplo, chegar em Uberaba. Aí você vai para a rodovia e fica lá assim, né? Pedindo carona. Não sei como é que pede carona, né? Nos desenhos é assim, né? Assim, né? E aí passa um carro, mas esse carro, ele está indo lá para o sentido de São Paulo, né? Na rodovia ali, né? Se você pegar uma carona com ele, você vai chegar em Uberaba, sim ou não? Sim ou não? Não, porque ele está indo para outra direção. É a mesma coisa de nós buscarmos conselhos com ímpios. Pessoas que não estão indo na mesma direção que nós. Pessoas que muitas vezes não têm as mesmas convicções, não seguem os mesmos princípios que nós. Então, o primeiro segredo da felicidade que nós vamos falar hoje é: busque conselhos de pessoas sábias. Busquem conselhos de pessoas sábias, de pessoas que temem a Deus. Eita! De pessoas que servem ao Senhor, de pessoas que são da sua confiança, né? De pessoas que exalam a Cristo, de pessoas que você vê que são servas do Senhor. Então não caia na armadilha de buscar conselho de pessoas ímpias. E isso faz com que nós façamos uma revisão das pessoas com que nós estamos nos relacionando, né? Porque o texto, né, começa dizendo, no final do versículo 1, né, diz que aquele que é feliz, né, ele também não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Então, a segunda importância de nós avaliarmos quem são as pessoas que estão andando conosco. Com quem você tem se sentado? Em quais mesas você tem assentado? Quando você se relaciona com pessoas lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, né, na sua vizinhança, quando você se relaciona com essas pessoas, você é uma luz ali do Senhor? Você é um representante do reino de Deus? Ou você se camufla ali no meio, né? Você passa despercebido, ninguém percebe que você serve ao Senhor, que você é cristão. Quem tem sido você e quem tem sido as pessoas que estão se relacionando com você? Faça uma revisão de quem está sentando à sua mesa ou de quais mesas você tem sentado. Porque senão você nunca vai ser feliz. Diga misericórdia. Porque aquele que é feliz não se assenta na roda dos escarnecedores. Então busque conselhos sábios. Não busque conselho de pessoas ímpias. Ah, mas fulano é inteligente, fulano é estudado. Tá, mas busque conselho de pessoas tementes a Deus. Pessoas sábias, que temem ao Senhor, que vivem uma vida reta. Amém?
Bom, um outro segredo para a felicidade está aí também no versículo 1. Né? Nós saltamos essa parte, mas o versículo 1, na parte B, diz assim, diz como é feliz, né, aquele que não segue o conselho dos ímpios, e diz assim, não imita a conduta dos pecadores. Aquele que é feliz, ou o segredo para ter uma vida para ter uma vida de felicidade, é não imitar os pecadores, né? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, né? Paulo diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Nós precisamos imitar somente a Cristo, né? Tem até um movimento lá do Douglas Gonçalves, né? Jesus Copy, né? Somos cópias de Jesus. Mas a verdade é que nós temos vivido numa realidade em que muitos cristãos querem imitar o mundo, né? E me faz lembrar de uma pregação de um evangelista muito famoso chamado Paul Washer. Alguém conhece aí Paul Washer? Um pregador evangelista muito famoso lá dos Estados Unidos. E teve uma pregação dele que ficou muito famosa, inclusive tem ela no YouTube, se você colocar lá assim, pregação chocante de Paul Washer, vai ter ela lá traduzida. Mas essa pregação, ele bate tanto no povo lá dos Estados Unidos, era um congresso de jovens dos Estados Unidos, e ele diz para aquele povo assim, olha, a forma como os Estados Unidos têm vivido o cristianismo é uma forma errada. Porque naquela ocasião, os cristãos estavam introduzindo coisas do mundo na vida cristã. E estava achando isso normal. E lá nesse sermão ele diz assim, olha, e as pessoas que vêm novas, elas se espelham naquelas que já estão, né? Então ela olha para o lado e vê fulano fazendo isso, fulano fazendo, acontecendo, ela fala, então eu também posso fazer. Então eu também posso ser assim, porque já que ser cristão é isso, eu vou ser cristão assim. Né? E aí o povo aplaude, né? Fala, nossa, é isso mesmo. Aí o Paul Washer fala assim, eu não sei porque você está aplaudindo, porque eu estou falando de você. E aí faz aquele silêncio assim. Mas essa é uma verdade. Né? Você não tem percebido isso na igreja brasileira? Cristãos que não se parecem mais cristãos. As pessoas, você passa por elas, a atitude dela é igual a de uma pessoa do mundo, ela faz as mesmas coisas que uma pessoa do mundo faz. Muitas vezes, artistas aí, né, que se convertem, se batizam, mas não mudam nada da sua conduta, simplesmente mudou um status, né, como se fosse lá no Facebook, fulano de tal atualizou seu status para crente. Né? Mas a vida continua a mesma, as atitudes continuam as mesmas. Nós devemos ser imitadores de Cristo. A nossa base deve ser Jesus, deve ser a palavra, deve ser as Escrituras. Nós não devemos imitar pecadores. Mas aquela frase, né? Está todo mundo fazendo, o que sua mãe te diria? Você não é todo mundo. Se as pessoas que te cercam e se dizem cristãs não estão seguindo a palavra, não imite essas pessoas. Tenha como base a palavra. Tenha como base Cristo. Tenha como base os princípios que Ele nos ensinou. A palavra diz, né, no texto que a gente leu, que a pessoa que é feliz, ela não imita os pecadores. Então não busque, não tenha vontade de andar como o mundo anda, não tenha vontade de fazer o que o mundo faz, porque isso não traz felicidade. Isso não traz a felicidade. Né? Lembro de um rapaz, uma vez, que eu estava conversando com ele, e ele falou assim, não, mas eu vou nas festas mesmo, inclusive está tendo em Uberaba, né, acho que é CIA que chama, né? Que é uma festa muito grande de universitários, né? Na verdade, é um pretexto de que é uma competição acadêmica, esportiva, né? Mas é só para fazer a farra mesmo, e tem shows. E aí eu conversando com esse rapaz, ele falou assim, não, eu vou nessas festas mesmo, eu tenho que aproveitar,
Porque senão eu vou ficar velho e eu não vou ter aproveitado. Né? Diga misericórdia. Tudo isso não traz felicidade. Né? Tudo isso pode te trazer um prazer momentâneo. Né? Viver essas coisas do mundo pode trazer um prazer momentâneo. Mas o que traz a felicidade é estar pautado nos princípios da palavra. É estar pautado nos princípios da palavra de Deus. Então não imite os pecadores. Não queira ser como eles. Né? Não se espelhe em pessoas que vivem uma vida totalmente fora dos princípios de Deus. Mas baseie as suas atitudes, baseie a sua vida naquilo que Deus nos ensina na palavra. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? Então não imite os pecadores. Né? A nossa conduta deve estar pautada no que Deus e no que a sua palavra diz. Amém? Bom, um outro segredo para a felicidade que o texto aqui nos traz, está lá no versículo 2, Salmos 1, versículo 2. Diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O terceiro segredo para a sua felicidade é meditar na palavra. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí? Segura a sua Bíblia aí. E vira para quem está do seu lado e fala assim: medite na palavra. Mas fala com voz de guerreiro. Fala assim: medite na palavra. Nós temos falado da importância de meditar na palavra de Deus. Né? E o texto ainda diz assim, olha, ele medita, e nessa lei medita de dia e de noite. Então é o tempo inteiro. É o tempo inteiro meditando, é o tempo inteiro se aprofundando nas palavras do Senhor. Nós precisamos estudar o que a Bíblia nos diz. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. Né? Fazemos devocionais, né? O pastor tem colocado, né, introduzido alguns textos para que a gente possa fazer a nossa meditação bíblica, né, a nossa devocional, né, que são 3 perguntas básicas, né, que nós respondemos acerca de cada texto, para reforçar a importância de nós estudarmos a palavra, de nós amarmos essa palavra. Né? Você já parou para pensar aquilo que você declara toda vez que você abre a Bíblia? O que a gente fala toda vez que a gente abre a Bíblia? Senhor, eu amo a tua palavra. Você já amou alguém na sua vida? Eita, não existe mais amor, gente? Que isso? Você já amou alguém na sua vida? Os adolescentes não precisa ficar com vergonha de falar, não. Você já tiveram alguma apaixonite lá na escola? Aquela menina que chegou com aquele estojo assim, que você falou, nossa. Quando você ama alguém, você se dedica àquela pessoa. Você se dedica. Você não mede esforços para estar junto, para fazer aquilo que aquela pessoa gosta, né? Muitas vezes, aqui, tem o Aleph e a Keila, né? Começaram a namorar na adolescência ainda, né? Juventude. Vocês moravam perto um do outro quando começou a namorar? Mas ele ia lá na sua casa, não ia de bicicleta, de pé. Ele ia dar um jeito, né? Né? Porque a gente se esforça, né? A gente se esforça para estar junto, para estar ali. E quando nós falamos, Senhor, eu amo a tua palavra, mas nós não dedicamos nenhum tempo para ler essa palavra, nós estamos sendo mentirosos. Diga misericórdia. Diga misericórdia com mais ênfase. Misericórdia. Nós precisamos meditar nessa palavra, comer essa palavra. Né? Eu lembro do pastor Lucinho Barreto, né? Todo mundo conhece? Conhece? Gente, fala alguma coisa, gente. Vocês estão meio calados. Os ventiladores já estão desligados, aí vocês ficam calados, aí fica aquele... Só os grilinhos no fundo. Eu lembro que o pastor Lucinho Barreto uma vez imprimiu uma Bíblia de papel de arroz.
E aí, no meio da pregação, ele arrancava a folha da Bíblia e comia. Porque ele falava da importância de você comer a palavra. Né? Você come todo dia, sim ou não? Né? Tem uns que comem mais, outros menos. Né? Eu sou dos que comem mais. Mas nós precisamos comer essa palavra todos os dias. Ela é o nosso alimento. Nós precisamos meditar nela, nos aprofundar nela, estudar, né? Comprar outros livros de outros autores para que nós possamos estudar comentários sobre a palavra, nos aprofundar nas Escrituras. Nós precisamos meditar. A própria Bíblia diz que aquele que é feliz, ele medita na palavra. Aquele que é feliz, ele tem o seu prazer em estudar a palavra, em descobrir algo novo sobre a Bíblia. Né? Eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz quando eu descubro alguma coisa nova na Bíblia. Você também é assim? Tipo assim, alguma coisa, uma revelação assim, que Deus te dá sobre um versículo, e você fica assim, nossa, parece aquele meme, né, desses explodindo assim, pá. Né? Você fica feliz em saber, em aprender algo novo, em conhecer algo novo. Deus, Ele quer que nós sejamos uma geração que esteja pautada na palavra, como nós dissemos. Mas para isso nós precisamos conhecer. Nós precisamos meditar. Nós precisamos nos dedicar. Né? Não pense que Deus vai fazer assim e do nada você vai baixar, né, fazer um download de todo o conhecimento bíblico. Né? Não. Podia ser assim, né, mas não é. É preciso dedicação. É preciso parar e estudar, né, e ligar uma coisa na outra. Ah, então quer dizer que isso aqui é assim mesmo, né? Lembra lá quando você estava lá na escola, né, nas equações lá de 2º grau, que a professora falava, x é igual a tal, e você, nossa, eu nunca vou aprender isso aí. Aí um belo dia você acordou e falou assim, peraí, mas se eu fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui... Inventaram as letras na matemática, né? Não sei para quê. Mas nós precisamos ter esse prazer em novas descobertas na Bíblia. É claro que você não pense que você vai reinventar a roda do cristianismo, não. Eu estou falando de revelações pessoais, de coisas que Deus fala com você através da Bíblia. Né, de coisas que, um salmo como esse, um salmo talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, mas que Deus nos fala todos os dias. Se você ler esse salmo aqui amanhã, Deus pode te trazer uma revelação nova, algo novo que Ele tem preparado para ministrar o seu coração. Amém? Então nós precisamos meditar na palavra de Deus, incansavelmente, estudar e principalmente colocar em prática os princípios da palavra. Amém? Bom, e aí então, o texto ele nos traz uma consequência. Como assim uma consequência? O que é uma consequência? Alguém sabe o que é uma consequência? O resultado de alguma coisa, né? Por exemplo, se eu... não vou dar uma... Deixa eu pensar num exemplo aí. Pensa um exemplo de uma consequência aí. A Sara falou ali, se você comer muito, você vai engordar. Sim ou não? Ainda não inventaram um jeito de comer muito e não engordar. Se bem que tem umas pessoas aí que comem, né, uma serra e não engordam. Né? Já tem uns ali acusando ali, mas não vou falar quem é. Né? E tem outros ali também. Eu queria ser assim, né, mas infelizmente não sou. Mas a consequência é o resultado de uma ação. Né? A consequência é o resultado de uma ação. Né? Como diz a palavra, como diz a palavra não, né? Como diz aí a ciência, né? Toda ação gera uma reação. Né? Então a palavra diz que existe uma consequência. Se você não ouvir o conselho dos ímpios, se você não ser um imitador dos pecadores, e se você meditar na palavra de Deus, existe uma consequência para você, que está lá no versículo 3, que diz assim, essa pessoa que faz tudo isso, ela é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, diga tempo certo.
e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Então, a consequência de você ser alguém que segue os princípios da palavra de Deus, de ser alguém que medita na palavra de Deus, que pensa nela dia e noite, alguém que busca conselhos, que busca discipulado de pessoas sábias, se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa frutífera. Você vai dar frutos. Amém? Todo mundo gosta de uma árvore que dá fruto, não dá? Pensa uma fruta que você gosta muito aí. Fala em uma fruta que você gosta muito. Banana? Manga? O que mais? Goiaba? Imagina você passando assim na rua, do nada você olha para o lado e vê um pé de goiaba carregado. Naquele lote vazio assim, né? Oi? Tem 3, você já sabe até o lote, né? Quem quiser o endereço do lote, chama a Daiane. E aí você vê aquela árvore com fruto, você fala, nossa, essa árvore. E você vai lá para desfrutar dos frutos, né, para subir no pé de goiaba, né, comer. Nem olha se tem bicho ou não, né? Melhor não, né? Se o bicho da goiaba come a goiaba, então o bicho da goiaba também faz parte da goiaba. Sim ou não? Ele come a goiaba, ele está lá junto, né? Então, você não pode achar metade dele. Se ele for inteiro para dentro, aí já... Se você achar metade, você vai ficar assim, né? Mas a palavra diz que aquele que ouve conselhos sábios, aquele que imita a Cristo, aquele que busca e dá prioridade para a palavra, ele se torna uma pessoa frutífera, uma pessoa que dá frutos, aquela pessoa que é uma pessoa bem-sucedida, que é uma pessoa que tudo que ela faz dá certo, né? Aquela pessoa que as coisas vão avançando na vida dela, as coisas vão dando certo, as portas vão se abrindo. Você quer ser essa pessoa? Eu também quero. Mas para isso nós precisamos nos dedicar ao Senhor, sermos imitadores de Deus e meditarmos na palavra. Mas um detalhe desse texto que me chamou a atenção, e eu até anotei bem destacado aqui, é que o versículo 3 diz que nós vamos dar frutos, mas esse fruto é no tempo certo. Então, outro segredo para a sua felicidade é respeitar o tempo de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim, respeite o tempo de Deus. Muitas pessoas se frustram e vivem infelizes porque elas não respeitam o tempo de Deus. Elas acham que tem que ser para agora. Falam assim, não Deus, mas tem que ser agora, tem que acontecer agora, eu já estou preparado, já estou pronto, pode mandar a bênção agora que... Mas não é assim. As coisas acontecem no tempo de Deus. Às vezes, pessoas se frustram, mesmo vivendo essa vida de entrega a Deus, de meditação na palavra, e às vezes elas não veem ainda as coisas acontecerem. Mas é porque não chegou o tempo. Eclesiastes capítulo 3, né, um outro texto bastante conhecido, mas que diz que tudo que acontece tem o seu tempo e tem o seu propósito. Tudo que acontece debaixo dos céus tem o seu tempo determinado e tem o seu propósito. Então nós, para sermos felizes, nós precisamos aceitar o tempo de Deus, né? Não adianta ficar ansioso, não adianta fazer birra, não adianta espernear, não adianta, né? Igual minha mãe falava, né? Minha mãe já contou essa história. Quando ela pedia para a gente lavar a louça, né? Lavar e guardar a louça, ela já falava assim, olha, não grita, não esperneia, não se joga no chão, não faz barulho, vai lavar a louça. Aí a gente fazia tudo aquilo que ela falou para não fazer, né? Se jogava no chão e, não, mãe, não quero, né? E com Deus é a mesma coisa. Não adianta você se desesperar, você se espernear, você tentar fazer, porque nós vivemos debaixo do tempo de Deus. E nós precisamos aceitar esse tempo. Nós precisamos aceitar que as coisas acontecem no tempo de Deus. Amém? Então nós precisamos andar com Deus,
buscar sábios conselhos, não imitar o mundo, mas imitar a Deus e a sua palavra, e meditar nela dia e noite, e confiar que no tempo de Deus, nós receberemos a nossa bênção. E sabe que bênção é essa? Lá no versículo 4 diz assim, nesse versículo 4 e 5, cita as consequências se você for por outro caminho. Então nós fazemos não sei nem se isso é uma... Vamos falar assim, um raciocínio lógico. Quer dizer que se eu for por esse caminho, eu vou receber uma coisa. Mas se eu for então pelo caminho contrário, eu vou receber algo contrário, sim ou não? Faz sentido? Todo mundo no raciocínio lógico aí, né? Os programadores gostam de raciocínio lógico, né? Então, se eu for por esse caminho, eu vou receber algo. Mas se eu for por um caminho contrário, eu vou receber o contrário disso. Faz sentido? Amém. Então o versículo 4 diz assim: não é o caso dos ímpios, pois os ímpios são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos santos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então o versículo 4 e 5 vai nos falar que aqueles que forem os pecadores, aqueles que não seguirem a Cristo, aqueles que viverem essa mesma vida, no dia do julgamento final eles serão condenados. Diga misericórdia. No dia do julgamento final eles serão condenados. Mas lembra do nosso raciocínio lógico? Então quer dizer que se eu for pelo caminho contrário, que é o caminho de andar com Deus, o caminho de servir a Deus, o caminho de buscar conselhos, o caminho de meditar na palavra, de confiar no tempo do Senhor, o que eu vou alcançar? A vida eterna. Faz sentido? Um pouquinho de raciocínio lógico? Amém? Então a consequência de nós vivermos tudo isso é nós alcançarmos a felicidade suprema, que é estar com Jesus lá nos céus. Amém? Quem quer estar nesse dia lá? Amém. Se nós estiver lá junto, eu vou lá na sua mansão lá te visitar, né? Sua mansão de ouro, né? Dizem que vai ter rua de ouro, né? Porque não vai ter mansão de ouro também, né? Então nós precisamos. Os segredos da felicidade, né? A Bíblia, ela está repleta de segredos para vivermos uma vida feliz. Então, busque sábios conselhos, seja um imitador de Deus, medite na palavra e confie no tempo de Deus. Amém? Se coloque de pé aí no seu lugar. Vamos fazer uma oração. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me guardado. Eu te peço para que o Senhor me guie nos teus caminhos. Coloque pessoas na minha vida que são pessoas sábias, que me deem conselhos que vêm diretamente de Ti. Senhor Jesus, que eu possa ser um imitador de Cristo, ser um imitador de tudo aquilo que Ele plantou aqui nessa terra. Que o Senhor coloque em meu coração um desejo ardente de conhecer mais de Ti e de meditar na Tua palavra. É isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pois sabemos que todas as coisas, ó Pai, acontecem no tempo certo do Senhor. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, para que nós possamos estar a cada dia alinhados com a Tua vontade, Deus, para que nós possamos rever, Senhor Jesus, as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, com quem nós estamos sentando, ó Pai, à mesa. Senhor, tenha misericórdia de nós,
Coloque, Pai, implante em nós um coração que clama por Ti, Senhor Jesus. Um coração que arde, Senhor, por estar na Tua presença. Senhor Jesus, um coração que não se amolda, Senhor, aos padrões do mundo e que não quer, Senhor Jesus, trazer o mundo para dentro da igreja, mas antes quer transformar este mundo mediante a Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos à Tua disposição para viver o extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Dê um louvor de palmas ao Senhor.